Quer saber o que o seu instrutor ou instrutora precisa fazer para ter um excelente atendimento e aumentar muito a sua fidelização de alunos? Então vem comigo nesse vídeo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são as principais características para um instrutor ou para uma instrutora de alta performance que tem um excelente atendimento e consequentemente fideliza muito mais alunos. E obviamente você pode mandar esse vídeo sim diretamente para os seus instrutores para eles aprenderem algumas dicas de como atender melhor os alunos aí da academia, do estúdio ou do box de vocês. E esse vídeo também vai te ajudar na contratação, porque se você faz teste, e eu fortemente recomendo que faça, né? Pegue uma pessoa que já passou pela entrevista técnica, comportamental, coloca a pessoa por pelo menos umas 2-3 horas lá no pátio, lá na execução para ver como a pessoa se comporta. E aí você vai ficar olhando, procurando essas características que eu vou falar nesse vídeo para ver se essa pessoa é boa. Fechado? Então vamos dar uma olhada nessas características. E a primeira característica é um perfil comportamental ideal. Muitas pessoas chamam isso de soft skill também. Existe uma configuração de comportamento que dá muito mais resultado quando a gente está falando de um instrutor. E aqui eu estou falando geralmente daquela pessoa um pouco mais sociável, um pouco mais comunicativa, que tem uma linguagem corporal um pouco melhor, tem uma energia mais alta, e tudo isso aqui são traços de comportamento. É muito difícil você pegar uma pessoa que é introspectiva, que não gosta de falar, que tem uma energia baixa na comunicação, que tem uma dicção, que tem uma oratória muito para dentro, muito fraca. É muito difícil pegar uma pessoa desse padrão e transformar numa pessoa de excelente comunicação, de excelente relacionamento, de muita proatividade para a interação, que consiga se conectar com os alunos, olhar no olho, ter empatia. É muito difícil tirar essa pessoa desse ponto para esse. Então, por isso, eu fortemente recomendo que você contrate por comportamento e não apenas pela capacidade técnica. Porque se a gente olhar somente por capacidade técnica, é muito mais fácil pegar essa pessoa B, que eu comentei, que é mais comunicativa, que tem mais empatia, que se conecta melhor com as pessoas, e ensinar ela a parte técnica, do que pegar essa pessoa do tipo A, que eu falei anteriormente, que é muito bom no técnico, mas nem gosta de falar com os alunos. É mais fechada, não gosta de se comunicar, não tem muita empatia, tem uma comunicação, uma energia muito fraca. Então, se for para optar pelos dois, pegue o perfil B e treine ele tecnicamente. Lembre-se, as empresas contratam por capacidade técnica, mas acabam demitindo por comportamento. Então foque em contratar caráter, comportamento e não apenas a capacidade técnica. A segunda característica que o seu instrutor ou instrutora precisa ter é a visão 360. Uma vez ajudando um cliente, ele comentou que não conseguia entender por que o instrutor dele tinha uma avaliação tão superior aos outros. Ele tinha 5 instrutores e tinha um que despontava muito. No dia a dia, observando, fazendo os treinamentos, eu percebi que o instrutor dele aplicava essa técnica, que na verdade é bem comum, né? Ele já devia ter estudado e aplicava ela com maestria, que é a da visão 360. Enquanto alguns instrutores nem percebem, mas estão sempre olhando para um lugar ou sempre circulando mais por uma parte da academia, aquele instrutor, ele sempre ficava nas quinas das paredes. Por quê? Porque dessa forma ele conseguia ter uma visão mais ampla e ele ficava ativamente olhando para todos os lugares da academia sem fixar em uma coisa ou em outra. Porque ele estava procurando problema para resolver, ou melhor, ele estava procurando pessoas para ajudar. Então aqui não é só sobre ficar na melhor posição na academia para cobrir o máximo de espaço possível e as pessoas entenderem pela sua linguagem corporal, pelo seu perfil, até pelo seu olhar que você está procurando alguém para ajudar, que você está com aquela cara de estou à sua disposição, é só me chamar. Não é só isso, mas também a proatividade dele de querer ajudar. Então esse instrutor literalmente ficava caçando as pessoas e podia ter uma pessoa lá do outro lado da academia. Como ele estava procurando e muito bem posicionado, ele rapidamente se movia e ia lá oferecer uma ajuda para a pessoa. Às vezes, a própria pessoa verificava que ele estava nesse alerta pronto para ajudar e ela mesma levantava a mão e pedia ajuda. É que nem no restaurante, você provavelmente já passou por isso. Você quer chamar a atenção de um garçom, mas ninguém está olhando. Então você não vai levantar a mão, porque ninguém está te olhando. Agora, se tivesse um garçom bem posicionado, que ficasse olhando para a sua direção de momentos em momentos, certamente você levantaria a mão, pois saberia que ele iria te perceber. É mais ou menos aqui o fio da meada. Algumas pessoas já trazem isso por padrão, outras você vai ter que ensinar. E a terceira característica é empatia ou bom senso. Várias pessoas vão entrar aí no seu negócio fitness com objetivos diferentes, com propósitos diferentes.
E o seu instrutor, ele precisa ter claro qual é o objetivo de cada aluno. E tem que tratar cada aluno diferente de acordo com o seu objetivo. Se necessário, você tem que revisitar lá nas suas anotações, no seu sistema, qual é o objetivo desse aluno, até você realmente decorar. Para mim, é inadmissível que um instrutor, que um coach, ele não saiba quais os objetivos da sua carteira de alunos. Isso é indispensável, não tem nem como você se comunicar de forma assertiva se você não sabe o objetivo dessa pessoa. Até numa aula experimental, se você der uma aula super intensa para uma pessoa que só está buscando um pouquinho de lazer, mudar o estilo de vida, ela vai correr, ela não vai converter, não vai virar uma cliente. Em contrapartida, se você pegar uma pessoa que já tem performance, que já está buscando subir para um nível diferente e você der um treino um pouco mais Nutella, ela também não vai gostar. Então, no final do dia, você tem que ter clareza e ir adaptando a sua rotina de treinamento e até mesmo a sua comunicação, o seu nível de cobrança para o objetivo dessa pessoa. E aí, nós estamos falando de empatia. Eu gosto de treinar em alta performance, um nível bem avançado, porém, eu tenho empatia, eu entendo que nem todo mundo tem o mesmo objetivo que eu. E até mesmo nas dicas do dia a dia. Eu não posso tratar todo mundo igual. Se eu tenho algum amigo que quer alta performance, seja num esporte ou seja no bodybuilding, e ele faz um comentário de que tal whey protein é ruim, eu vou olhar pra cara dele e falar, cara, quer algo bom? Vai no McDonald's. Proteína não tem que ser boa. É o que eu falaria pra uma pessoa que tá buscando isso. Agora, pra uma pessoa que não está buscando alta performance, que me pergunte isso, eu falaria, não, bacana, mas você já olhou outras opções? Você já pensou em tomar com leite ou fazer alguma coisa desse tipo? Eu mudaria completamente a minha resposta de acordo com a pessoa que me perguntasse. E para conseguir ter empatia, é muito importante que você faça o dever de casa, que é perguntar muito. Pedir feedback dos exercícios, do treino, da infraestrutura, entender a vida do aluno, como ele está se sentindo, se ele sente que está evoluindo, enfim. Entenda o dia a dia do aluno, entenda seus propósitos, seus valores, e aí você vai conseguir ter empatia. E o quarto item indispensável para os seus instrutores fazerem um excelente atendimento é ter uma excelente comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Eu vou começar pela não verbal e vou te dar alguns exemplos, tá? Queixo inclinado. Começa a reparar. As pessoas que você vê na rua ou até na sua academia que andam com o queixo levemente inclinado, elas demonstram um ar um pouco maior de arrogância. Às vezes a pessoa não é, mas ela está acostumada a andar assim. E já existem estudos que comprovam isso. Pessoas que andam com o queixo inclinado parecem ser mais arrogantes. Da mesma forma que existem vários estudos que as pessoas que ficam mais fechadas, que não tem aquela postura ereta, aberta, com o ombro jogando para trás, elas acabam passando menos segurança. Então, tenta lembrar de algum colega seu que foi apresentar um trabalho lá na faculdade, alguma coisa do tipo, e a pessoa ficou assim enquanto falava, né? Uma leve cifose aqui, com o microfone aqui, ou falando para baixo, ou utilizando pouco espaço da área dela. Isso são características de uma pessoa que está na defensiva, que está com medo, que não está sentindo a vontade. Dessa forma, isso também é uma linguagem corporal. Então eu dei 2 exemplos de linguagem corporal, de linguagem não verbal, que demonstram alguma coisa. Em contrapartida, o seu instrutor ele tem que ter uma boa linguagem corporal e alguns sinais de uma boa linguagem corporal. O queixo reto. Não para baixo, porque passa subserviência, e nem para cima, porque passa arrogância. Reto. A forma com que ele gesticula não pode ser tão para dentro, não pode ser tão minimalista, como eu exemplifiquei antes, mas também não pode ser extremamente expansivo, aquela pessoa que fica, fulano, tal, que faz gestos muito expansivos e agressivos, porque isso já acaba intimidando um pouco. Eu poderia ficar horas aqui dando exemplos de linguagem corporal, mas esses 2 aqui é só para plantar a sementinha e vocês se interessarem mais pelo assunto, para estar pesquisando e estudando mais. Inclusive, se você quiser, comenta aqui embaixo, eu quero que eu faça um vídeo no detalhe falando só sobre exemplos de linguagem corporal para o instrutor, exemplificando o jeito certo e o errado. E isso aqui faz muita diferença. É super normal eu chegar para um aluno que ele nunca conversou com o instrutor e ele já ter julgado esse instrutor. Ele é isso, ele é aquilo outro, só pela linguagem corporal. Isso é extremamente natural. E geralmente é uma avaliação negativa porque a pessoa não sabe usar a linguagem corporal a seu favor. E a linguagem verbal, essa é fácil de entender, né? Você não pode falar palavrão, você não pode falar muito rápido, você também não pode falar muito lento, senão a pessoa do outro lado vai dormir enquanto você fala. Também não pode falar muito baixo, senão a pessoa vai achar que você não tem energia, que você não quer atender ela. Você tem que se esforçar para ter uma boa dicção, se fazer entender. E hoje tem fonoaudiólogo, tem cursos, tem várias técnicas para você resolver qualquer problema de dicção ou de dificuldade para se comunicar. Tem vários livros do assunto também, então não tem desculpa. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade de recomendar um livro super básico, introdutório,
que tem tanto a parte de linguagem verbal como não verbal, que se chama Falar em Público é para você, do Vabo. É um excelente livro para você recomendar para os seus instrutores ou até mesmo para você, para desbloquear mais essa competência. Então, em resumo, comunicação verbal e não verbal é uma competência de extrema importância para o seu instrutor conseguir fazer um excelente atendimento. Muitas vezes, e infelizmente, vai importar mais o como você fala do que o que você fala. E os políticos estão aí para exemplificar isso. Bom, e as dicas básicas de atendimento para os seus instrutores eram essas. Se você quiser saber mais sobre táticas, sobre metodologias para aumentar a fidelização de alunos, além dessa parte de atendimento, a gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar o link ali na descrição. É só você clicar para assinar. No mais, se o vídeo te ajudou, não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo os nossos novos conteúdos semanalmente. Fico por aqui, até mais e um forte abraço.